Meu delineado não fica bom, meu delineado fica torto, eu não sei fazer delineado, eu já tentei, eu já treinei, não consigo. Eu tô cansada de escutar isso das maquiadoras. E hoje eu quero falar pra vocês tudo sobre delineado. Meu nome é Joyce Gonçalves, eu sou professora de maquiagem personalizada e maquiadora profissional. E na live de hoje eu vou mostrar pra vocês, primeiro eu vou falar pra que serve o delineado, porque muitas maquiadoras pensam isso, né? Eu não sei fazer delineado, eu quero aprender a fazer delineado, porque é essencial na maquiagem, porque precisa fazer, mas muitas nem sabem pra que serve o tal do delineado. E isso é o que mais me incomoda. Maquiadoras querendo fazer o delineado, querendo aprender, querendo comprar o produto melhor para delineado, mas nem sabe qual é o motivo de fazer um delineado na maquiagem. Por exemplo, essa minha maquiagem aqui está sem delineado. Então não é toda maquiagem que precisa ser feito delineado, não. E eu sei que muitas maquiadoras pensam que é necessário fazer o tal do delineado em todas as maquiagens, porque vejam no Instagram, porque viram tutoriais ensinando a fazer delineado. Não tô dizendo, gente, que não maquiadora não precisa saber fazer delineado, por favor. Não levem para esse lado. Maquiadora precisa fazer delineado, precisa saber, né, fazer o delineado. Precisa saber fazer o delineado retinho, delineado bonito. Com certeza, sem sombra de dúvida, maquiadora que quer alavancar sua carreira, ela precisa saber, ela precisa entender de técnicas de maquiagem. E quando eu falo de técnica, em execução de técnica de maquiagem, eu tô falando de a maquiadora olhar uma maquiagem e saber reproduzir aquela maquiagem. Por exemplo, eu estou com um smokey eye marrom hoje, que é um olho todo marrom. Então, a maquiadora precisa saber fazer essa técnica. Ela precisa olhar um cut crease e saber fazer um cut crease. Mas se tem uma coisa que eu quero que vocês entendam, assim, de uma vez por todas, é que a maquiadora, para ela se tornar uma maquiadora reconhecida, para ela alavancar a carreira dela, para ela ter clientes sempre, clientes que voltem, clientes que indiquem os serviços dela e, acima de tudo, clientes que amam a maquiagem dela, ela precisa não apenas entender de técnica, saber uma técnica, porque isso, gente, presta atenção, todo mundo faz, né? A técnica da maquiagem é a coisa mais fácil, é a parte mais fácil da maquiagem. Então, se é fácil, todo mundo faz. Eu já vi várias pessoas autodidatas ver vídeos na internet, ver vídeos no YouTube, porque hoje a gente tem uma infinidade de vídeos, né, ensinando tutoriais de maquiagem. Então, pessoas que assistem esses tutoriais reproduzem aquelas técnicas em perfeição, né, maravilhosamente, e são maquiadoras. Não tem nada de errado com isso, tá? Eu comecei assim também. Só que o que acontece? É a parte mais fácil. E aí, se tu faz a parte mais fácil, que é a parte que, consequentemente, por ser mais fácil, todo mundo faz, tu não vai conseguir se destacar na carreira, entende? Então, se tu quiser realmente fazer com que todas as tuas clientes amem a tua maquiagem, se tu quiser se destacar na tua carreira, eu sempre falo que a gente tem que ser a primeira pessoa que vem na cabeça de uma cliente quando ela pensa em marcar uma maquiagem. Se tu quer ser essa maquiadora, tu precisa fazer maquiagem personalizada. E tu não precisa apenas se conter em técnicas. Fazer técnicas bem executadas, sim. Ter produtos bons, sim. Mas, acima de tudo, uma maquiagem personalizada. E por que eu não comecei essa live falando de delineado? É porque a gente precisa entender uma teoria que tem por trás da maquiagem. A gente não tem que apenas saber a técnica. Porque a gente consegue hoje comprar cursinhos na internet de técnicas por R$200. Eu já comprei esse tipo de cursos. Porque quando eu preciso aprender algumas técnicas, gente, até hoje, esse ano ainda comprei um curso que ensinava apenas técnica, porque eu precisava de umas atualizações, enfim, senti necessidade. Só que principalmente se é uma maquiadora iniciante, eu não aconselho de forma nenhuma tu começar em um curso que te ensine apenas técnicas. E vocês vão entender na live de hoje por que é que eu tô falando tudo isso. Porque a maioria das maquiadoras só querem aprender a fazer um cut crease, a fazer a técnica XYZ, a fazer um delineado na régua, um delineado gatinho, achando que isso é o que vai fazer elas se tornarem reconhecidas, mas não é.
Porque a maquiagem que a gente vê no Instagram, em modelos de Instagram, não é a maquiagem, não é a mesma maquiagem que a gente tem nos atendimentos. Porque quando a gente vê maquiagem em modelos de Instagram, são aquelas pessoas que têm um tamanho de pálpebra móvel fixa bom, um rosto mais simétrico, em proporção também. E aí, então, a maquiagem fica muito mais bonita, né? É mais fácil fazer maquiagem em pessoas que têm proporção e simetria no rosto, que tem um espaço de pálpebra móvel, fixa, bom. É muito mais fácil, tudo fica mais bonito. Agora, não são essas clientes que a gente atende. Vocês concordam comigo? Que a gente não consegue selecionar a cliente. Quando a cliente manda mensagem, tu começa assim, essa sim. Não, essa eu não quero. Essa eu quero, essa eu não quero. Não, não é assim. Cliente de chão de salão, ela tem assimetrias no rosto. Ela vai ter, por vezes, até uma pálpebra gordinha. A outra vai ter o olho fundo. A outra vai ter o olho proeminente. A outra vai ter o olho afastado. A outra vai ter o olho junto. E se a gente não souber, maquiadora, se tu não souber trabalhar com essas diferenças, as clientes não vão amar tua maquiagem. Porque, por exemplo, eu tenho um olho diferente do outro. Então eu não posso fazer uma maquiagem igual nos meus dois olhos. Consegue entender isso? Porque senão meus dois olhos vão aparentar ser mais diferentes. Principalmente quando a gente pensa em delineado. Porque então, Joyce, o que é o delineado? Para que serve o delineado, né? O delineado, vocês sabem o que é. Que é aquele tracinho que a gente faz no olho. O delineado, existem vários nomes de delineado, tá? Mas o delineado é a gente delinear o nosso olho com uma cor mais escura. Ou, né, hoje a gente faz delineado colorido, enfim. Mas o mais convencional é delineado preto. Né? Tem marrom também, que eu gosto muito de trabalhar com marrom. Mas o mais comum é o preto. E para que ele serve? Ele serve para deixar o olho mais marcado ou modificar o formato do olho. E aí eu tô falando em modificar o formato do olho. Quando eu falo isso, a gente tem que tomar um cuidado muito, muito, muito grande. Tanto quando eu falo em marcar, quanto em modificar o formato do olho. E por quê? Quando eu, maquiadora, não entendo nada de teoria da maquiagem, o porquê que eu tô fazendo essa maquiagem, a chance dessa maquiagem dar errado é gigantesca. Porque o que acontece? Vamos supor, a cliente, ela tem o olho caidinho, por exemplo, igual o meu, né? Não aparece tanto porque eu tô maquiada. Mas o meu olho é bem caidinho nas extremidades. E aí eu aprendi que delineado de gatinho levanta o olhar. Opa, eu vou aplicar o delineado de gatinho nessa cliente. E aí eu aplico o delineado de gatinho e não levantei o olho da cliente. Aí eu penso assim, poxa, eu não sei fazer delineado. Pronto, eu não sirvo para ser maquiadora, não quero mais ser maquiadora porque eu não entendo de técnica, eu não consigo nem fazer um delineado. As menininhas de 12 anos, 11 anos conseguem fazer o delineado, eu não consigo, então eu vou desistir da carreira de maquiadora. Geralmente é assim que acontece, porque não adianta eu saber que delineado levanta o olhar se eu não entendo o porquê que aquele olhar é caído. Por exemplo, delineado, gente, pra mim, Joyce, não levanta o meu olhar. Claro, né, com outra, vocês já viram usando várias vezes aqui delineado de gatinho para levantar os olhos, mas tem outras técnicas por trás. E por que o delineado de gatinho não levanta os meus olhos? Se o delineado de gatinho vocês aprenderam que levanta. Porque o que deixa o meu olhar caído é a parte de baixo dos olhos. Se fosse a parte de cima que estivesse deixando meu olho caído, tudo bem, era o delineado que ia levantar. Mas vocês conseguem entender essa diferença? Porque cada mulher tem as características do rosto diferente, então não dá pra eu vir aqui ensinar uma receita. Não é um bolo, gente, não é uma receita de bolo que eu vou vir aqui ensinar pra vocês os ingredientes, a ordem correta e vocês vão conseguir reproduzir a maquiagem em todos os rostos sem problema nenhum. Isso não vai acontecer. Sinto muito. Se tu é aquela maquiadora que fez esse tipo de curso que só ensina técnicas genéricas, tu vai aprender técnica, sim, é importante, sim, volta a falar, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, já está julgando curso que ensina técnica. Não, não é isso. Esses cursos são bons também, só que a gente precisa ir muito mais além do que isso. Então, quando eu penso em fazer um delineado de gatinho, eu tenho que pensar num todo, não somente em como que eu devo fazer, como que eu devo segurar no pincel, qual pincel que eu devo usar, qual delineado que eu devo usar, que forma que eu devo fazer, da onde que eu puxo o traço, para que lado eu puxo o traço. Não é só isso, tá? Delineado de gatinho não é só isso, eu vou mostrar pra vocês com algumas fotos aqui as diferenças dos delineados, tá bom? Então, existem vários tipos de delineado, né? Vamos focar agora em delineado, que eu já falei demais. Vou pegar um pincel aqui. Geralmente, gente, eu gosto muito
de usar um pincel assim, fininho, pra fazer delineado, tá? Esse aqui é o da Macrylan, o A24. A câmera tá frontal, então não vai dar pra ver direito. Eu gosto muito de usar esse aqui porque ele é fininho, tá? Falando agora em técnica. E eu gosto muito de delineador em gel. Esse meu da Bruna Tavares aqui tá quase acabando. Já comprei um da Inglot pra testar. Tá quase acabando não, já praticamente acabou esse meu delineador aqui. Tem delineadores líquidos. Eu tenho um aqui, gente. Eu não gosto muito de delineador líquido, tá? Dificilmente eu uso. Mas se eu pudesse indicar um pra vocês, eu indicaria esse da Vizela. Cat Lover. Gente, é um delineador super preto. Ele é muito bom. É porque eu não me adapto com delineador líquido, tá? Mas pra quem gosta, é incrível. Quando a gente vai tirar ele do olho, ele não escorre, sabe? Ele cria umas casquinhas, é maravilhoso. Então, e ele tem uma durabilidade muito boa, pra quem quiser investir em um delineador líquido, né? Então, já falei aqui de produtos, que não é o foco desse meu vídeo de hoje, porque isso aí tem aos montes na internet. Se tu procurar como fazer delineado, vai ter 1 milhão de vídeos. São incontáveis vídeos aí na internet. Eu quero fazer um vídeo diferente para mostrar para vocês o motivo do delineado. Qual delineado escolher para cada cliente? Como que eu vou escolher delineado? Será que eu vou usar delineado mesmo ou não vou? Vai ser um conteúdo diferente. É que o conteúdo é diferente, né, gente? Mas enfim, a gente tem delineado que a gente começa no início do olho e vai terminar lá no finalzinho do olho. Esse é um tipo de delineado. A gente tem aquele delineado que é o gatinho, né? Que a gente faz o traço no olho todo, puxa o gatinho e volta. A gente tem um delineado que ele é puxadinho aqui no canto interno. A gente tem delineado que ele começa menorzinho, vai engrossando no meio do olho e termina menorzinho. E tem todos esses tipos de delineado, eu tenho certeza que vocês não sabem para que cada um deles serve. Qual o efeito que cada um deles traz na maquiagem. Vocês não sabiam. Hoje, a partir de hoje, vocês vão saber aqui nessa live, porque eu vou falar para vocês. Então, vamos pensar. Eu não quero que vocês decorem o que eu vou falar aqui, eu quero que vocês entendam o conceito. Se eu estou marcando o meu olho, eu estou deixando ele mais marcado, mais expressivo, mais forte, eu tenho que pensar em como é o formato do olho da cliente. Por exemplo, se a cliente tem olhos afastados e eu marco o canto externo do olho, eu começo um delineado aqui no meio do olho para o final e puxo o gatinho. O que vai acontecer? Eu vou deixar esse olho mais separado ainda, porque eu tô trazendo o delineado, ele traz muita atenção, porque ele é bem escuro, né? Eu tô trazendo toda a atenção pro final do meu olho. Então eu tô deixando essa parte aqui mais separada ainda. Se meu olho já é separado, se já é afastado, eu tô deixando ele mais afastado ainda, porque eu tô trazendo a atenção pra cá, ó. Então eu tô puxando todo o meu olho pra cá e aqui vai ficar um abismo. Então, se a cliente tem olhos afastados, por exemplo, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer aquele delineado que é puxadinho aqui no canto interno. Vocês já viram muito eu fazer isso aqui em algumas clientes também que têm olhos afastados. Esse é o delineado melhor para quem tem olhos afastados. Melhor ainda é aquele que termina aqui no finalzinho do olho, tá? Eu puxo aqui, dou esse puxadinho aqui e termino ele no final do olho. Dá para fazer um gatinho também, tá? Mas cuidado em delineado gatinho para quem tem olhos afastados. Porque às vezes a gente faz delineado de gatinho e não puxa esse canto aqui interno. Aí deixa a cliente com olhos mais afastados ainda. E aí, gente, não fica proporcional. E aí a pessoa não fica tão bonita assim, tá? Então, tomar cuidado em casos de quem tem olhos afastados. E aí eu tenho que pensar outra coisa. E quem tem olhos juntos, Joyce? Tem pessoas que realmente têm olhos mais juntos. Eu tenho que fazer o contrário. Porque pensa comigo. Se eu já tenho olhos juntos, a minha atenção está aqui, ó, no centro dos olhos. Já tenho os olhos mais juntos do que eles deveriam ser. Se eu começo um delineado, se eu começo a marcar o meu olho aqui no canto, eu vou trazer mais atenção para cá, ó. Vai ficar mais junto ainda. Então, quando a pessoa tem os olhos juntos, delineado de gatinho é maravilhoso para ela. Aquele puxadinho, né? Então, eu começo do meio. Procurem começar do meio. Joyce, não vai ficar feio? Não, não vai ficar feio. Não é porque vocês viram até hoje o delineado de gatinho, aquele que começa aqui no canto interno, bem grossão aqui, e aí eu puxo o gatinho, aí eu volto. Não é porque vocês viram isso até hoje que é só isso que funciona.
ou que isso funciona para todo mundo. Não funciona para todo mundo, gente. Funciona para algumas pessoas. Vocês têm que parar de olhar para cliente como se fosse um face chart. Vocês sabem o que é face chart, gente? Eu não tô sem o meu aqui. Mas é aqueles desenhos que a gente usa para fazer maquiagem, que é um esboço de um rosto. Naquilo ali a gente faz o que a gente quer, porque a gente cria ao todo. Só que quando a gente vai maquiar uma cliente, ela já é feita, né? Ela já vem pronta. Ela já vem com os olhos, com o nariz, com boca, com formato de rosto, tudo prontinho. Falta a gente colocar o nosso dom ali, a nossa cor ali. E eu não posso fazer a mesma coisa em todo mundo, porque nem todo mundo é igual. Então, vocês têm que parar de pensar nesse conceito de como que eu devo fazer o delineado. Só isso, né? Vocês devem parar de pensar só isso, tá? E aí, outro caso. Se a cliente, por exemplo, tiver olhos fundos. Eu tenho olho gordinho, né? O olho fundo é aquele olho que é bem, assim, bem fundo. O delineado de gatinho não fica tão bom, né? Tem um outro jeito de fazer delineado de gatinho, que a gente puxa pro lado. Já vou falar mais sobre isso. Mas eu gosto muito de fazer o delineado em quem tem olho fundo, aquele que eu começo bem fininho. Ó, eu começo bem fininho e eu vou engrossando à medida que eu for indo pro final do olho. Esse delineado é o delineado perfeito para quem tem olho fundo, porque deixa esse canto aqui mais expressivo, dando uma levantadinha no olhar. Joyce, se é cliente que tem olho pequenininho, eu não posso fazer delineado, então. Não é isso, gente, por favor. Quando a cliente ela tem o olho bem pequenininho assim, bem cerradinho, e ela quer dar uma abertura maior no olhar, vocês vão fazer um delineado da seguinte forma, que talvez vocês nunca viram por aí, porque ele não é aquele delineado que chama atenção nas fotos de Instagram, mas é aquele delineado que vai conseguir preencher o desejo da tua cliente, que é o delineado que ele começa menorzinho aqui, ele é pequenininho nos dois cantos, tá? Então aqui é fininho e ele engrossa um pouco aqui no centro do olho. Isso dá a impressão que o olho é mais arredondado, que o olho é maior. Vocês conseguem perceber que eu estou desenhando o olho da cliente, que eu estou modificando o formato do olho? Eu vou mostrar algumas fotos para vocês aí daqui a pouco, de alguns delineados que eu fiz em uma cliente. Eu fiz num lado, num olho eu fiz de um jeito, no outro eu fiz de outro, para vocês verem a diferença que dá o delineado, tá? Por que que é tão importante a gente entender a teoria que tem por trás do delineado, que não é só fazer aquilo que a gente vê no Instagram, tá? Que é fechar os olhos e fazer o delineado de gatinho, tá? Se a cliente tiver olho gordinho, aí vem um problema. Não é um problema, mas é algo a ser observado. Sempre antes da gente fazer um delineado, sempre, gravem bem, a gente tem que analisar o espaço de pálpebra móvel da cliente. Mas não é o espaço de pálpebra móvel de um olho só, são dos dois olhos. Por que que eu falo isso? Porque a maioria das pessoas tem os dois olhos, o espaço de pálpebra móvel diferente. Talvez vocês nunca tenham percebido isso, mas isso acontece, e acontece muito. O meu caso é um. Quer ver uma coisa? Vocês concordam comigo que eu não posso fazer o mesmo delineado que eu faço, a mesma espessura do delineado que eu falo, né, nessa pessoa. Reparem bem o espaço de pálpebra móvel dela. Eu não posso fazer a mesma espessura de delineado nessa pessoa, nessa outra aqui. Por quê? Porque essa aqui tem um espaço bem menorzinho de pálpebra móvel. E se eu fizer, o que é que vai acontecer? Se a pessoa tiver a pálpebra gordinha, tipo eu, e eu pegar e fazer um delineado super grosso, a hora que eu, por exemplo, se eu faço aqui, ó, vamos medir aqui, ó. Não vou estragar minha maquiagem, né? Eu faço delineado super grosso, com os olhos fechados, vai ficar lindo. Mas a hora que eu abrir, olha aonde que vai esse meu delineado. Vai lá no côncavo. E aí vai aparecer que eu peguei uma sombra preta com o dedo mindinho, passei na sombra e fiz isso aqui no meu olho. Porque vai ficar muito grosso. E eu vejo muitas maquiadoras não analisando o espaço de pálpebra móvel da cliente antes de fazer o delineado. E aí acontece que com o olho fechado fica maravilhoso, mas a cliente não vai sair na festa dela com os olhos fechados, ela vai ficar com os olhos abertos, e é com os olhos abertos que essa maquiagem tem que ficar bonita. Então, assim, um dos pontos mais cruciais antes de a gente fazer o delineado é analisar o espaço de pálpebra móvel, entre outros, tá? Não tem como nem eu falar tudo aqui pra vocês, senão a gente vai ficar 3 horas aqui nessa live. Então, analisem o espaço de pálpebra móvel da cliente antes de fazer o delineado, por favor, tá, gente?
Outra coisa, falando em pálpebra móvel, é analisar os dois lados de pálpebra móvel. Por exemplo, dá pra ver, ó. Esse olho aqui, eu tenho um espaço de pálpebra móvel menor do que nesse. Vou ficar bem paradinha pra vocês observarem. Olha só. Eu tenho esse aqui bem menor. Então, quando eu faço delineado, o que eu faço? Nesse olho aqui, eu faço um delineado mais fino do que nesse olho. Perfeito, gente, não é muita coisa, claro, se a pessoa tiver um espaço grande, né, uma diferença muito grande, aí sim a gente faz bem diferente os dois delineados, mas vai ser milímetros de diferença, então com os olhos fechados vai dar uma leve diferença sim, só que com os olhos abertos a cliente vai ficar com os olhos simétricos, porque se eu fizer os dois delineados iguais nos meus olhos, quando eu abrir, esse olho aqui vai aparecer um espacinho de pálpebra móvel ainda, e nesse não. Então vai ficar como se eu tivesse esse olho aqui bem gordinho e esse não. Aí vai ficar muito estranho. Experimentem fazer isso, gente, para vocês verem como a maquiagem de vocês vai mudar. Se vocês só analisar, eu tô falando muito mais coisa aqui nessa live hoje, mas se vocês só analisar isso, se vocês ainda não fazem, e fizer a partir de agora, analisar o espaço de pálpebra móvel da cliente de vocês nos dois olhos, antes de fazer o delineado de gatinho, a maquiagem de vocês já vai mudar completamente. Deixa eu achar uma foto aqui pra mostrar pra vocês. Um exemplo é essa minha cliente aí. Vocês conseguem ver que sem maquiagem, um olho dela, que é o que tá com o cabelo pra frente aqui, ele tem um espaço de pálpebra móvel pequenininho e no outro bem maior. E aí, quando ela está maquiada, os dois olhos agora não aparecem essa diferença. Por quê, gente? Porque no olho, em que o espaço de pálpebra móvel é maior, simplesmente eu fiz um delineado mais grosso. Se eu tivesse feito igual, teria ficado muito estranho, tá? Comecem a analisar isso. E agora outra coisa que eu vejo algumas pessoas perguntar, Joyce, o delineado de gatinho, né? Eu puxo ele pra cima ou eu puxo ele pro lado? Qual o local correto para puxar o delineado? Depende. A resposta sempre vai ser, gente, a maioria das perguntas que vocês me fizerem aqui sobre maquiagem, porque como eu trabalho com maquiagem personalizada, a resposta geralmente vai ser depende. Depende do quê? Do olho da cliente, de qual efeito ela quer trazer pra maquiagem. E olha o exemplo que eu vou mostrar pra vocês agora. Aqui. Vocês conseguem entender, vocês conseguem perceber quanto ela tem um pálpebra gordinha, tá, gente? Eu fiz delineado mais grosso, mas eu não quero que vocês se atentem nisso. Ó, isso já é uma forma errada de fazer delineado, né? Pra quem tem olho gordinho, olha só. Já trouxe isso pra mostrar pra vocês também. Se a pessoa tiver a pálpebra bem gordinha, tipo a minha, tipo a dela, e eu fizer um delineado grosso, olha como fica estranho. Parece que o olho dela tá assim, ó, achatado. Mas o que eu quero que vocês olhem aqui agora é o traço que eu puxei. O que acontece? Nesse lado em que o traço está mais pra cima, né, que é nesse canto aí, ó, eu tô fazendo delineado puxando ele pra cima. E no outro olho eu puxei ele pro lado. Qual a diferença, Joyce? Nesse que eu puxei pra cima, eu tenho um efeito de levantar o olhar. Então eu tenho o efeito de fazer isso aqui com o olho. E no outro que eu puxei pro lado, qual o efeito que eu tenho? De deixar o olho mais maior. Porque já aconteceu de eu maquiar clientes que dizem assim, Joyce, eu tenho um olho pequenininho, deixo o meu olho maior. Quando a gente pensa em olho pequenininho, a gente pensa em pessoa que tem o olho assim, né, fechadinho. E o dela não. Ela tinha olho pequeno sim, só que em largura. Então, quando a pessoa tem o olho pequeno em largura, eu uso esse delineado que é puxadinho pro lado. Ele não dá o efeito de levantar o olho, ele dá o efeito de deixar ele maior. Então, para quem tem olhos afastados, olhos juntos também, esse delineado é muito legal, porque mas aí eu vou adaptar, né? Se a pessoa tem olho junto, eu quero deixar ele pequenininho, eu quero deixar ele maior e mais aqui pro lado. Então eu puxo esse delineado, o gatinho, eu puxo pro lado, começo do meio, né? Não começo lá do início, começo do meio e puxo pro lado. Vocês conseguem perceber a diferença? E aí, se vocês não soubessem isso, se vocês simplesmente eu aprendi que o delineado de gatinho tem que ser puxado assim, 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 eu vou puxar. Em todas as clientes vai ser assim. Olha o efeito diferente que dá. Se a cliente quiser levantar o olhar e eu puxar pro lado, o que vai acontecer? Não vou levantar o olhar dela. Se ela quiser deixar o olho maior e eu faço delineado puxado pra cima, eu não vou aumentar o olho dela, eu vou simplesmente levantar.
Vocês estão conseguindo entender isso? Olha como é importante a gente entender a teoria, a gente entender o rosto da cliente antes de sair por aí fazendo maquiagem. E agora eu vou mostrar outro pra vocês, que é... Opa! Voltamos, escolher outro. Aqui. Ai, eu tô na frente, mas dá pra ver, né? Eu fiz 2 tipos de delineado nela. Gente, olha a diferença. Nesse aqui, desse lado, eu fiz um delineado como? Aquele... Não dá pra ter tanto efeito como eu queria, porque ela tem olho gordinho, tá? Eu não consegui outra pessoa que não tivesse. Então, em mim também não dava, porque eu tenho olho gordinho. Eu fiz aquele que eu falei que eu faço muito em olho fundo, que eu começo pequenininho e termino mais grosso. Olha como... Faltou esfumar também, tá? Eu fiz bem rapidão, assim, só pra mostrar pra vocês. Fiz ontem à noite, só pra mostrar hoje pra vocês. Faltou esfumar, claro. Mas olha como já deu um efeito que deu uma levantadinha no olhar dela. Então não é só o delineado de gatinho que tem o efeito de levantar, não, tá? Esse delineado que começa fininho e termina mais grosso, ele dá o efeito de dar uma levantada nos olhos, porque eu tô trazendo até... Porque o que acontece? Deixa eu voltar aqui. Já entrando em outro assunto. Quando eu tenho esse lado do olho, o canto externo mais alto do que o canto interno, eu tenho o efeito de levantar o olhar. Porque que é muito clássico em atendimento... Deixa eu pegar um pincelzinho aqui. A gente fazer uma maquiagem em que eu escureço toda essa região do olho, o canto externo, e clareio o canto interno. Porque isso dá a impressão que o olho está levantado. Então, outra coisa para vocês tomar cuidado. Quando eu quero levantar o olhar, em tudo, tá? Não é só no delineado. Eu tenho que ter esse canto, que é o canto interno do olho, mais baixo do que o canto externo. Então, a sombra tem que subir mais no canto externo do que no canto interno. O delineado tem que ser mais grosso no canto externo do que no canto interno. E isso já vai dar um efeito de levantar o olhar, tá? Mas, voltando aqui para o nosso outro exemplo. No outro olho, o que eu fiz? Que também não dá pra ver tão bem, porque ela tem olho gordinho, né? Voltando. Mas já dá pra vocês verem a diferença. Eu fiz o delineado que é fininho nos 2 cantos dos olhos e mais grosso no meio. Por quê? Porque isso dá a impressão que eu tô desenhando o olho dela mais aberto. Olha só como o olho dela já ficou aparentemente maior. Por quê? Fininho aqui no canto interno, fininho no canto interno, fininho no canto externo e mais grosso no meio. Quando a pessoa quer deixar o olho mais arredondado, ela quer projetar o olhar e ela tem um espaço de pálpebra móvel que dá pra fazer isso, gente. Esse delineado é perfeito pra quem quer dar uma abertura no olhar. Então, eu sei que vocês aprenderam que quando a pessoa tem o olho bem cerradinho, bem pequenininho, a gente tem que passar lápis bege na linha d'água, lápis branco, e escurecer por fora a raiz dos cílios. Mas não é só isso. Se a gente fizer esse delineado que eu falei pra vocês, que é fininho nos 2 cantos e mais grosso aqui no meio, já vai dar um efeito, gente, surpreendente no olho da cliente, tá? Façam esses testes, depois me contam. Porque dá certo. Espero que vocês tenham entendido, assim, todo o conceito que eu falei pra vocês aqui nessa live, porque é uma live diferente, é um vídeo diferente, né? Se tu tá assistindo no reprise. É bem diferente mesmo daquilo que a gente vê por aí. Eu quero que vocês entendam que seria mais fácil pra mim. Eu vim aqui pegar os meus delineadores, né, o meu pincel, e mostrar como é que se faz delineado, como é que se segura no pincel, como é que pega... Dá pra gente fazer uma live sobre isso, né? Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo, tá? Mas seria mais fácil, é mais fácil pra mim. Olha como dá muito mais trabalho pra mim eu explicar isso tudo pra vocês. Só que é isso que eu quero que vocês entendam, porque é isso que vai mudar a carreira de vocês. Que é isso que vai trazer mais clientes para vocês. É vocês abrirem isso que eu tô falando. Porque se cada cliente que vier na tua cadeira tu ensinar, ela te pedir um delineado, por exemplo, e tu falar assim, ó, fulana, o teu olho, ele é gordinho. Então, em função disso, eu vou fazer um delineado assim, assim, assim. Ah, não, o teu olho é fundo, fulana. Então, eu vou fazer um delineado dessa forma, porque vai fazer isso, aquilo no teu olhar. Gente, a cliente vai se sentir, assim, muito especial. Ela vai começar a ter a percepção que tu entende muito de maquiagem, que tu faz uma maquiagem diferente. E assim tu vai conseguir ganhar teus clientes. E se tu trouxer esse conteúdo nas redes sociais, tu vai atrair muito mais clientes também. Então, a minha intenção aqui hoje é trazer para vocês um conceito diferente de delineado. Que não é só puxar o gatinho, que não é só fazer isso, aquilo outro, não é uma receita de bolo. Nada na maquiagem é uma receita de bolo.
cada mulher tem características de rosto diferentes. Então, se cada mulher é única, a sua maquiagem também tem que ser, tá? E isso tudo que eu trago aqui pra vocês, em conteúdos, em live, em vídeo, em tudo, eu tirei do visagismo. Eu estudei muito pra isso, gente. Eu paguei cursos caríssimos pra isso. Pra aprender que cada mulher tem que ser uma forma diferente. Qual o efeito que cada maquiagem traz. Porque não é só. Eu quero que vocês pensem fora dessa caixinha de, eu sei fazer maquiagem. Eu olho uma foto e eu sei reproduzir a maquiagem. Beleza, muito bom isso, maravilhoso. Só que isso é pensar dentro da caixinha, isso é todo mundo faz. Vocês têm que pensar fora dessa caixa. Vocês têm que ver qual o efeito que essa maquiagem vai trazer, qual o desejo que a cliente quer com essa maquiagem, porque essa maquiagem que eu estou aqui hoje, ela tem um sentido, ela tem um significado por que eu estou com essa maquiagem. Né? Dificilmente eu uso assim, né? Mas hoje eu quis causar. Hoje eu quero que vocês parem e prestem atenção em mim. E com essa maquiagem aqui, que eu pareço uma pessoa mais séria, porque eu tenho o olho esfumado de marrom, um esfumado mais reto, uma boca mais reta, uma boca mais volumosa também. Então tudo aqui está comunicando, tá? E aí vocês têm que entender tudo isso antes de fazer uma maquiagem no rosto da cliente. Não é só simplesmente a cliente te trazer uma foto, tu olhar a foto e conseguir colocar essa mesma maquiagem no rosto da cliente. Porque isso não vai dar certo. Algumas clientes vai, né? Porque tem umas pessoas que tem um rosto assim, gente, incrível para maquiar, porque tem simetria, proporção, enfim. Mas na maioria delas, que é a maioria das pessoas, não vai acontecer de dar certo, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo de hoje. Não esquece de comentar aqui embaixo, de curtir, de compartilhar. E eu vejo vocês na próxima live. Até mais. Tchau!